Petrópolis significa a cidade de Pedro. A história deste município serrano tem início a partir de um palácio real de veraneio. Hoje é o Museu Imperial. Aqui está o principal acervo do país relativo ao Império Brasileiro. São cerca de 300 mil itens. A TV Cidade Verde foi recebida pela equipe do museu para um passeio que é uma verdadeira viagem no tempo. A nossa equipe teve permissão para entrar na Sala dos Diplomatas. E eu estou caminhando dessa forma porque a gente precisa aqui utilizar essas pantufas para proteger todo o piso. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para esse detalhe. Geralmente, naquela época, os móveis da família real, eles tinham símbolos que identificavam a quem pertencia. Neste caso, este aparador pertenceu, P1, a Dom Pedro I. Os móveis são todos feitos de madeira jacarandá. As cadeiras, no alto do apoio para as costas, têm as armas do Império do Brasil e os dragões. A música estava sempre presente na família imperial. O piano forte, feito na Inglaterra, pode ter pertencido a Dom Pedro I. Cada detalhe da residência de verão da família real revela um pouco da intimidade e também do estilo de vida da realeza no século XIX. A gente vai ter acesso agora à sala mais visitada aqui do Museu Imperial. É a sala em que fica o cetro de ouro que foi utilizado na coroação tanto de Dom Pedro I quanto de Dom Pedro II. Logo ao lado, a gente observa a coroa usada por Dom Pedro I. E a gente observa um detalhe, não tem mais nenhuma pedraria. Sabe por quê? Porque todas as pedras preciosas foram parar ali, na coroa de Dom Pedro II. A coroa imperial pesa quase 2 quilos e contém 639 brilhantes e 77 pérolas. Já o cetro tem 2 metros. Tivemos acesso também ao arquivo histórico do Museu Imperial. Fomos recebidos pela arquivista Celina Mello, que nos apresentou a uma raridade de valor incalculável para a história do nosso país. A carta de abdicação do imperador Dom Pedro I em favor do filho Dom Pedro II. É muito emocionante ter acesso a um documento tão raro como esse. Mesmo sem poder tocar, mas só em ler aqui o texto original, a gente já faz uma viagem no tempo. E este documento só passou a fazer parte do acervo do Museu Imperial em agosto de 1974, quando ele foi doado pelo Senado Federal. Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que é muito voluntariamente abdicado na pessoa do meu muito amado e prezado filho, o Sr. Dom Pedro de Alcântara. Boa Vista, 7 de abril de 1831, 10º da Independência e do Império. Aqui em Portugal, Dom Pedro I é conhecido por Dom Pedro IV. E o reconhecimento dele é tão grande que nas 2 principais praças das 2 maiores cidades do país, Lisboa e Porto, tem uma estátua em homenagem ao imperador. E aqui em Portugal, como é que ele é visto? Neste momento em que se esquece de Dom Pedro para o Brasil, o Dom Pedro vai construir uma página muito heróica na sua terra matriz, ou seja, aqui em Portugal. Por quê? Porque ele vem, na verdade, lutar contra o seu irmão, que havia se apropriado, tá certo, do trono, pois em 1826, Dom João VI, quando estava em Portugal e veio a falecer, o sucessor direto do trono era Dom Pedro I. Mas naquele momento, estando no Brasil, ele abdica do trono em favor da filha, Maria da Glória. Inclusive, é importante citar que Maria da Glória nasce no Brasil e vai ser uma futura rainha de Portugal. Mas naqueles limites, naqueles momentos históricos, ele fez um acordo com o irmão, Miguel, já que a filha era menor de idade, para que ele fizesse um casamento com ela, assumisse momentaneamente até a Maria da Glória vir a ser a rainha. Porém, o irmão o traiu. E em 1831, quando ele abdica do trono do Brasil, ele vem para cá,
para tentar devolver o trono à filha, fazendo com que isso viesse a acontecer, porém, tendo um fato marcante em Portugal, que foi uma guerra dos irmãos. Ou seja, o Dom Pedro I vai guerrear com o Dom Miguel. Vem a vencer o Dom Miguel e vai dar o trono à filha Maria da Glória, que viria a se tornar a Rainha Maria II. Essa batalha, travada na cidade do Porto e que contou com o apoio da população, cria uma forte relação de gratidão, eternizada na igreja de Nossa Senhora da Lapa, uma das igrejas mais brasileiras de Portugal, que foi fundada em meados do século XVIII pelo padre jesuíta brasileiro Ângelo de Siqueira. O coração de Dom Pedro I está guardado aqui na Igreja da Lapa desde o dia 7 de fevereiro de 1835. Logo que o coração chegou a Porto, ele ficou exposto nesta igreja, numa vigilância 24 horas. E em 1837, ele foi transportado para este belíssimo mausoléu, que foi construído especialmente para guardar o coração do nosso imperador. No Templo Católico, encontramos com o professor doutor Francisco Rebelo da Silva, catedrático aposentado da Universidade do Porto e também historiador. Ele nos explica que Dom Pedro I viveu em Porto, perto da igreja, e que assistia às missas no templo. Quando Dom Pedro estava a morrer, em 23 de setembro de 1834, de madrugada, Dom Pedro terá feito uma espécie de testamento oral. E diz ele mais ou menos assim: portuenses, o meu coração vai para vós, vai para a cidade do Porto, porque é o teatro da minha verdadeira glória. Para vós, portanto, será o meu coração. Depois, em relação ao seu corpo, ele diz: o meu corpo ficará sepultado em Lisboa, onde eu nasci. Era normal, e portanto Dom Pedro foi sepultado em Lisboa, onde estão os Braganças. Foi de lá que ele foi retirado, em 1972, nos 150 anos da independência do Brasil, em que o governo português decidiu oferecer ao Brasil o corpo de Dom Pedro, que jazia em Portugal. Foi levado para o Brasil pelo almirante Américo Tomás, que era o Presidente da República da altura, e foi sepultado onde está, em São Paulo. Como os portugueses enxergam Dom Pedro IV? Era um bravo soldado, porque ele sentia que tinha um exército pequeno, 7.500 homens, ou 8.000 que seja, que depois foram acrescentados, mas ele tinha que vencer um exército de 80.000, que era o exército de Dom Miguel. Portanto, foi preciso ser muito bravo, muito estratega, e ele levantava-se muito cedo. Aquela ideia de Dom Pedro, dandy, enfim, amante de mulheres, aqui no Porto não teve tempo para isso, porque ele foi necessário, de facto, estar em todo lado. Foi necessário a população dizer-lhe: Vossa Majestade, não se meta como se mete, porque se morrer a nossa luta não fica com sentido, fica sem sentido e acabou tudo. Eu acho que uma das forças que fez com que o Porto gostasse tanto dele foi essa abnegação, essa capacidade de não se poupar. Ele não se poupou. Aliás, ele deve ter contraído a tuberculose, provavelmente no cerco do Porto, porque o cerco foi terrível, faltou tudo, faltou alimentação, faltou o aquecimento. As árvores foram abatidas para aquecer as casas. Houve cólera morbus. Portanto, nesse aspecto, eu acho que foi um homem que mereceu a dedicação que o Porto teve por ele. E veja daqui a pouco, direto de Portugal, os fatos que marcaram os últimos anos de vida de Dom Pedro I. Vamos até o Palácio de Queluz para conhecer de perto o quarto em que Dom Pedro I nasceu e morreu aos 35 anos. O nosso especial volta já já.